Bem-vindos, está começando mais um Money Play Podcast, programa criado para te ajudar a dar um play no seu dinheiro, e hoje eu estou aqui com o Vinícius Bazan. Vinícius Bazan, que é analista de cripto da Empíricos, é formado em engenharia mecatrônica e analista CNPI com mais de 5 anos de experiência na área de educação, e em especial a educação financeira. Foi cofundador da InvestAI, startup de educação financeira, e atuou na Caos Focado, que ajuda startups que utilizam tecnologia e ciência. Muito bem-vindo, Vinícius. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, e a gente vai falar de um tema muito interessante, né? Como você faz parte disso lá na Empíricos, de cripto. Eu queria saber como que você começou a acompanhar, como que a criptomoeda entrou, os criptoativos entraram na sua vida. Claro. Bom, faz um tempinho já, até a gente estava comentando agora há pouco, né, que já posso me considerar um veterano no mercado, eu acho. E, assim, eu na verdade, né, sou engenheiro e sempre gostei muito de tecnologia. Eu venho do lado de robótica, né, assim, mais de hardware, mas sempre gostei muito de software. Então, em algum momento, no meio da história ali, provavelmente 2015, 2016, um amigo meu me trouxe um vídeo, né, era uma videoaula, assim, falando o futuro do dinheiro, falando sobre Bitcoin, falando como esse negócio deveria valer trilhões de dólares no futuro. O cara do vídeo era o Tim Draper, né, que é um cara que sempre foi muito vocal no mercado, e ele tinha algumas projeções bem doidas, assim, né, que hoje era óbvio que ia acontecer, no passado parecia um absurdo. E aí, a hora que ele me mostrou isso, falou, cara, a gente tem que comprar esse negócio vai dar dinheiro, eu ainda não entendo direito o que é, mas vamos nessa. E a gente decidiu comprar, e depois você estuda e entende. Então, foi muito por aí, mas como uma aposta numa tecnologia para ver, cara, o que dá, igual se eu estivesse entrando num jogo para ver se era legal. E conforme a gente foi olhando esse negócio, a gente viu que tinha muito valor subjacente, né? Tinha muito fundamento legal da parte de tecnologia e como isso poderia destravar muitas inovações dentro do mercado financeiro ou não financeiro, né? E daí, nos últimos anos, foi estudando bastante para entender tudo que foi surgindo e como que foi se ramificando esse mercado. Certo, você falou a parte do valor que tinha ali por trás, né? É muito difícil para as pessoas que estão começando a ouvir falar de criptomoeda, que agora está muito em alta, elas entenderem como escolher, ou o que fazer, ou por que aquilo tem valor. Lá na Empíricos, para vocês recomendarem um criptoativo, por exemplo, o que vocês levam em consideração? Tem vários fatores que para a gente são importantes e, na verdade, eles têm que ser levados em conjunto, né? Então, até uma conversa que a gente estava tendo hoje de manhã na nossa reunião de pauta, estava falando para o pessoal lá que tem meio que duas formas de um criptoativo aparecer no nosso radar. Seja porque tem muitas pessoas falando e minimamente você quer saber se é só hype, se é uma furada ou se de fato é alguma coisa nova e legal, ou alguma coisa que a gente já olhava há algum tempo, ainda não tinha muito porquê de recomendar, mas de repente você começa a ver um movimento ali de desenvolvimento e vendo, pô, agora eu tô começando a criar uma solução que faz sentido. Então a gente olha muito assim, primeiro, né, como se você fosse olhar uma empresa. O que esse negócio faz? Para que serve? Tem utilidade? Não tem? Quem são as pessoas que estão desenvolvendo? Então, se fosse olhar para uma empresa, qual que é o board dela, né? Qual é o CEO, CTO, o que ela faz? Olhar os desenvolvedores, as pessoas que estão envolvidas. Esse mercado ele ainda é muito pequeno, então assim, meio que todo mundo se conhece e você sabe um pouquinho qual que é o histórico das pessoas. Meio que olhar o LinkedIn de quem está por trás. E daí olhar, tá bom, se eu tenho pessoas legais, eu tenho uma proposta de valor boa, como é que esse negócio vai resolver de fato o problema das pessoas ou um problema do mercado? E aí, um ponto que é super importante para a gente nessa avaliação, porque no fundo a gente quer não só olhar para a tecnologia como o ideal dela, mas obviamente para a forma de você ganhar dinheiro, eu vou tentar olhar para o token, né, que é o ativo, como que ele se insere na dinâmica econômica daquele contexto, né? Se ele tem muita emissão, são muitas moedas e esse negócio vai ser super inflacionário e vai perder valor, como é o nosso real, ou se ele é um token que tem ali uma dinâmica econômica viável e que tem um porquê desse negócio se valorizar para o futuro. Então, quando a gente junta essas pontas, né, da tecnologia, do histórico, das pessoas, da proposta e da dinâmica, quando você consegue fechar isso de uma forma legal, você fala, pô, aqui eu tenho uma boa oportunidade. Se vai dar certo? Obviamente não sei, mas é uma forma de eu me expor a um potencial de valorização interessante. Certo. Se for traçar um paralelo com o mercado mais tradicional, por exemplo, o mercado de ações, o que a gente pode colocar de equivalência ali, avaliando uma empresa, avaliando o criptoativo, desses pontos que você colocou? Eu gosto sempre de falar de duas formas, quer dizer, daria pra falar de N, assim, mas tentar separar duas que eu acho que são importantes.
Uma seria você olhar uma empresa da Bolsa de Valores. Então, assim, é um mercado mais consolidado, a empresa já tem capital aberto, você tem um monte de dados para auditar daquela empresa, você sabe quanto que é a receita dela, porque ela é obrigada a informar isso, você sabe qual é o valor de mercado, você sabe quais são os projetos que estão rolando e por aí vai. Em alguns projetos um pouco mais maduros e já operacionais em cripto, você consegue ter alguma medida de receita, alguma medida de lucro, alguma medida de valor e, eventualmente, até estabelecer alguns múltiplos ou parâmetros do mercado tradicional para tentar entender esse mercado. Né? O que dentro do mercado de bolsa de valores você falaria, por exemplo, o múltiplo de preço por lucro dessa empresa está baixo, então eu devo comprar porque ela está barata, eu posso, em alguns casos, fazer. Que ainda são mais as exceções, né? Ou talvez um nicho um pouco mais específico. De outro lado, eu associo bastante com o mercado de venture capital, que aí não é um mercado de bolsa ainda, né, mas é um mercado mais de startups, de empresas que eventualmente até estão pré-operacionais. Então, hoje, se você pegar lá um investidor anjo, ou ainda uma rodada de seed de investimento, né, que é o período bem inicial ali de uma captação de uma empresa, muitas vezes você tem um projeto super legal que ainda não foi concretizado, ele não está operacional. E aí qual que é a regra que o investidor vai fazer? É a mesma. Quem são as pessoas, qual é a proposta, o que ele pretende fazer. Então, assim, não é distante do mercado tradicional. Só que a gente, por ter um mercado que ele é muito aberto a novos investidores, a gente tem essa oportunidade de, como investidor pessoa física, varejo, conhecer um projeto antes mesmo dele alcançar o mainstream, que no caso da Bolsa, muitas vezes a gente só conhece depois que ela já fez o IPO. Na maioria das vezes, né? Só vai ouvir falar quando ela faz isso. Agora, você falou 2 vezes sobre projeto. Quem está no mercado, quem conhece um pouquinho mais, sabe do que se trata. Mas quando a gente fala projeto para um leigo, por exemplo, significa o quê? O que é esse projeto? Como explicar? Tá, vamos voltar então para o Bitcoin, que é o ativo mais conhecido e o maior em valor de mercado. O projeto do Bitcoin ele tem uma história muito legal, né? Acho que não cabe aqui ficar contando ela inteira, mas é uma história meio de filme, né? Então, lá na crise de 2008, os bancos quebraram, você teve toda essa crise se desencadeando, e surgiu um tal de Satoshi Nakamoto, meio que com uma bandeira de, cara, vamos acabar com essa palhaçada aqui que tá rolando do sistema financeiro, e vamos criar um sistema eletrônico de pagamento que vai ter uma emissão fixa e que esse negócio vai ser totalmente auditável, seguro. Criou-se o Bitcoin. Ali era uma ideia. E daí em diante se criou um projeto, que nada mais é que existe um software, né, um código, que foi proposto, e de repente, né, dali para frente, como é um negócio aberto, a comunidade ela pode se envolver e pode começar a criar soluções em cima disso. Então, desde 2008, 2009, quando o Bitcoin surgiu, até hoje, dia a dia, tem pessoas desenvolvendo novas soluções ali em cima. Então, isso é um projeto que de fluxo constante, sempre vai ter coisa sendo feita. Né? Alguns projetos, eles vão parar no meio do caminho, principalmente porque eles não têm tanto valor, mas não têm, sei lá, aderência na comunidade. O Bitcoin é um desses que está aí perdurando. Daí eu vou lá e vejo o segundo maior ativo em valor de mercado, o Ethereum. Também é uma proposta de uma tecnologia que a comunidade pegou e começou a criar soluções em cima. E aí eu gosto muito de olhar para o Ethereum, por exemplo, como a internet. É uma infraestrutura muito grande, de repente você pode criar os sites que seriam da internet, que são as aplicações. Então, de novo, são novos projetos que vão surgindo. Então, quando eu penso em projeto, eu estou falando como se fosse uma startup, é que eu não uso esse nome porque não é o conceito de uma empresa, não tem um CNPJ, mas é um projeto de pessoas que estão se ajudando mutuamente a criar soluções por meio da tecnologia. Ótimo. É para criar uma solução, ou seja, para resolver algum problema, no caso do Bitcoin, essa parte mais econômica, a parte monetária, e os outros projetos, o Ethereum também tem a função dele, e todo projeto que vai surgir é para resolver alguma coisa, e hoje a gente tem mais de 14 mil projetos. Pode ser para um problema, pode ser para uma oportunidade. Certo, tem as altcoins, as stablecoins, então cada uma vai ser para uma função. Exato. Tá? Show! E se a gente for falar de alguém que vai investir agora em criptomoeda, quantos por cento, olhando que os projetos podem ser bons, mas tem a volatilidade do mercado, quantos por cento que é interessante investir, da carteira, quanto que vocês recomendam geralmente? Eu sempre digo para as pessoas que essa é uma decisão de foro íntimo, né? A pessoa ela tem que decidir, porque no fundo quem dita esse número é o estômago dela. Linha de base, assim, em geral, a gente sempre fala, cara, entre 1 a 5% da sua carteira. Né? Então, se você tem lá 10 mil reais, você quer testar esse mercado, colocar o pé na água, mas você não quer se arriscar demais, coloca 1%. Vê lá no que dá, vê se você se acostuma, se está dormindo tranquilo. Você pode ir aumentando essa exposição.
5%, eu particularmente acho que é uma alocação que te permite auferir ganhos legais ao longo do tempo, sem correr um risco desnecessário. Então, se você perder, você perdeu 5%. Né? No pior dos cenários, você tem 95% da sua carteira intacta. E aí, se você, obviamente, achar que você tem mais estômago, você pode alocar mais. Eu sempre, para mim, eu tô dormindo tranquilo. Se eu durmo tranquilo, acordo tranquilo, eu não tô correndo mais risco do que eu deveria. Se eu vou dormir preocupado, acordo preocupado, não paro de olhar o celular, talvez seja a hora de voltar um pouquinho o pé no chão. Entendi. Então vai muito do como a pessoa se sente. Sim. Com aquilo que ela está fazendo. Até quero aproveitar a oportunidade aqui. Ganhei presente, adoro ganhar presente. Tá? Livro sensacional. Muito obrigado. Mas o Vinícius trouxe aqui para mim esse livro, tá? Criptomoedas, que foi escrito por uma das pessoas que tem mais experiência nesse mercado aqui no Brasil, né? 3 anos, que é quando ninguém estava falando praticamente. Então foi em 2018 que você comentou, né? Que escreveu. 2018 a gente publicou, a gente começou a escrever em 2017, já acompanhava o mercado antes, mas é um livro que, como eu falei, né, assim, para mim é um fato histórico, assim, ele marca um momento na história das criptos que já mudou pra caramba, mas eu sempre gosto de voltar, até abrir ele enquanto eu tava no Uber vindo pra cá, pra ver como que era 3 anos atrás. Então fica a dica aí, né, um livro publicado há 3 anos para você voltar um pouquinho no tempo, e pô, já tem 3 anos, a gente já pode considerar que é um mercado que não é novidade hoje, só que em 3 anos você viu muita coisa mudar. Dá para falar que cripto é um investimento médio, longo prazo, ou ainda tem aquela chance de você ter um alto ganho no curto prazo? As pessoas podem apostar nisso, que é o que a maioria hoje está buscando, infelizmente. Eu gosto sempre de pensar que é um investimento de longo prazo, porque eu não estou aqui para comprar número na tela. Estou aqui para comprar bons projetos que podem entregar soluções. Se eu volto lá para o mercado tradicional e falo do Venture Capital, nenhum investidor de Venture Capital de risco vai comprar uma startup esperando que daqui 2 meses ela entregue a solução. Então, a minha cabeça, e de todo mundo lá no Empíricos, é de olhar para o longo prazo, daqui 3, 5, 10 anos. Mas pode ser sempre uma grata surpresa você ter retornos no curtíssimo prazo. Nada impede nesse mercado, que tem muita volatilidade, muita oscilação, você comprar uma moeda, um ativo hoje, daqui 1 mês ela ter dobrado de valor. E essa é uma característica, né? Não é uma coisa boa ou ruim, assim, é uma característica do mercado. Então, a gente, obviamente, gosta muito quando isso acontece, a gente olha muitos projetos que podem ter gatilhos de curto prazo e vai se beneficiar disso também, mas de forma geral, a forma de pensar é sempre olhando para o longo prazo. Ótimo. Então, mais longo prazo, essas questões de investiu em uma e deu um boom, né? É 1 em 1 milhão que vai acontecer. Não, e até porque, assim, uma coisa é você ganhar 100%, né, dobrar seu valor investido, que é muito legal, mas a gente sabe que nesse mercado a gente não está buscando 100%, a gente está buscando 10 vezes, 20 vezes. Então, às vezes você se empolgar e já querer realizar o lucro, colocar no bolso todo o lucro só porque você dobrou o capital, às vezes pode ser meio prematuro, porque você tem possibilidade de ganhar mais no longo prazo. Então é mais com essa cabeça que a gente analisa o mercado. Até tem o caso, você falou do Bitcoin, é a mais conhecida, é a que movimenta, se não me engano, em torno de 60% do mercado de cripto, né, atualmente. Depende de como você analisa, mas sim, é uma fatia muito relevante do mercado de cripto. Sim. E ela, quando estava em 20 mil reais, 30 mil reais, as pessoas falavam que estava caro. E quem comprou a 10, a 5 mil, vendeu a 20, vendeu a 30, né? Não ficou esperando bater mais. Por que tem esses picos? O que faz a moeda valorizar dessa forma, nessa proporção, por exemplo? Um monte de fatores juntos, né? Mas de forma geral, tem muito da entrada de novos investidores. Lá em 2017, quando foi um dos ciclos de alta do Bitcoin, ele bateu os 20 mil dólares, que na época ali dava mais ou menos 70 mil reais, o dólar estava um pouco mais barato, foi muito motivado pela entrada de investidores pessoa física, investidores como nós, né? Pessoas comuns. E aí foi uma avalanche de gente, porque é aquele negócio, a hora que saiu no Fantástico, é a hora que o negócio vai explodir e depois vai cair. Hoje, né, se você olhar 2021, que tem sido um ano sensacional para cripto, né, que no finalzinho de 2020, lá na época do Natal, já começou a subir e agora a gente está com o dobro do preço que a gente estava no começo do ano, ou no final do ano passado, teve também novas entradas de investidores, pessoa física, mas também teve a entrada de players grandes, né, dos institucionais, então de fundos comprando, de bancos começando a entender esse negócio. Então esses ciclos, e aí é legal sempre de explicar, né? Vai ter ciclo de alta, vai ter ciclo de queda. E esses ciclos, eles são muito motivados pela entrada de fluxo de capital, porque é um mercado pequeno. Então, ele ainda é um mercado em expansão. Se você olhar, fizer uma comparação com a bolsa não dobra de valor de mercado tão fácil. Cripto triplicou só esse ano.
Então, justamente porque é um mercado pequeno, tem muito a crescer ainda. Então, quando vem uma enxurrada de uma vez, você tem esses picos de valorização. Entendi. Você falou mercado pequeno desconhecido, né? Que não tem tanta gente lá dentro. Mas valor de mercado de cripto hoje está na casa de quantos trilhões já? 2,5 mais ou menos. 2,5. Então é bastante. Já é bastante, mas comparativamente com o mercado tradicional é pequeno. Sim, é pequeno. Agora, olhando para outras criptomoedas, além do Bitcoin, tem alguma outra que, além do Ethereum que você comentou, que é a segunda mais valiosa, alguma que está se destacando ou que vale a atenção de quem está procurando? Eu gosto muito de olhar para setores dentro de cripto. Porque, mesmo quando eu olho para o Ethereum, sem entrar em muitos detalhes aqui, mas o Ethereum ele é como se fosse uma infraestrutura, como se fosse a internet. E aí ele tem todos os méritos dele e ele também tem algumas falhas. Tem algumas coisas que ele ainda não consegue fazer bem como tecnologia. Como se eu tivesse a internet na época que ela era discada. Ela permitia que as pessoas se conectassem, mas ela não era tão rápido quanto a banda larga. E aí eu tenho outros projetos que tentam corrigir essas falhas do Ethereum, né? Ou tentam achar pontos em que ele não é tão bom e vão tentar apresentar uma solução melhor. A Solana, por exemplo, é um caso desse, que eu não gosto de pensar como um competidor, eu acho simplesmente que é uma outra abordagem para resolver um certo problema num nicho específico. Mas também, assim, é muito difícil você cravar, é a Solana, então, que vai ganhar esse jogo? Não é a Avalanche? Não vai ser a Terra ou a Polkadot, será que vai aparecer? Então, eu tenho muito uma cabeça, e a equipe lá na Empíricos também, de olhar para o setor e fazer algumas apostas em players diferentes, porque a gente não sabe qual vai ser o ganhador e se é que vai ter um ganhador. Então, por exemplo, quando eu falo de Ethereum, ele está na categoria de contratos inteligentes. Então, eu olho quais outros protocolos, projetos existem nisso e começo a alocar em alguns ativos nesse segmento. Então, tem alguns segmentos que a gente gosta, de contratos inteligentes, de NFTs, né, que são os tokens não fungíveis, são as propriedades digitais, a parte de jogos que está muito relacionada aos NFTs também, e DeFi, que são as finanças descentralizadas, são serviços financeiros criados no blockchain. Esses três são os três principais que hoje a gente tem olhado como boas promessas para o futuro. E vale a pena investir hoje? Os projetos estão começando, estão popularizando, as NFTs, então jogos nem se fala, né? Mas vale a pena investir com toda a instabilidade que o mercado tem? Vale, porque é o que eu falei, a instabilidade ela é uma característica, ela não é um defeito. Na verdade é uma coisa que você tem que estar ciente na hora que você entra. Se você não quer topar isso, melhor não entrar mesmo. Agora, se você vai investir em cripto, se você for esperar não ser mais volátil, você não vai mais ganhar, porque você vai entrar na hora que ele for um mercado gigantesco que não tem mais esse potencial. Então, a gente tem que entender uma relação de risco e retorno. Eu quero mais retorno, eu tenho que topar mais risco. Então, sim, é o momento. E algo que eu sempre falo para as pessoas, né, isso no ambiente de cripto é muito recomendado como um todo, você não precisa colocar todo o seu dinheiro de uma vez só. Você pode fazer compras parciais. Igual se eu fosse viajar e fosse comprar dólar, eu não quero correr o risco de ter pegado o dia da maior alta do dólar da década e ter pagado caro. Então eu compro um pouco todo mês. Então você pode ir entrando que no momento você pega uma queda, como está agora em relação à semana passada, outra hora você vai pegar um pouco mais caro, mas você tem um preço médio que te deixa muito mais confortável. E tem uma previsão, você comentou de o mercado ficar mais estável. Vocês trabalham com alguma previsão de quando isso vai tomar conta mesmo, as pessoas vão estar acessando mais e o mercado vai dar uma estabilizada? Eu não gosto de fazer previsão nesse sentido, assim, eu gosto mais de olhar para, como eu falei, no mercado tradicional. Então, hoje a bolsa de valores, qualquer uma delas, né? Vamos olhar a brasileira. Se ela oscilar 10%, todo mundo vai sair vendendo achando que o Brasil acabou. Cripto deve estar oscilando 10% agora. Então, para mim, a hora que o mercado de cripto tiver um tamanho similar ao do mercado tradicional, ou na mesma ordem de grandeza, é natural que essa oscilação ela diminua. E aí ele vai ser um mercado também mais consolidado, com menor potencial de valorização, comparado ao que é hoje, né? Certo. E hoje quem vai investir tende a olhar mais para aquelas moedas ou para aqueles projetos que estão na alta mesmo, né? Estão pegando um hype aí do mercado e pesquisar para poder investir é um pouquinho mais difícil. Como que a pessoa pode diferenciar o que canais, o que facilita ela a ter um acesso a esses projetos mais interessantes? Eu gosto muito de fazer a minha própria pesquisa porque eu estou nesse mercado e eu vivo disso, né? Mas eu entendo que as pessoas, né, no geral, não vão conseguir dedicar tanto tempo. Então, é o que eu sugiro para todo mundo, que busque fontes de informação confiáveis. Pode ser empíricos, pode ser outro lugar.
Existem muitos sites de notícia hoje que veiculam cripto, né? Como lá fora você tem a CoinDesk, que é um site super parrudo, assim, super legal, acho que americano, que fala, mas assim, é muito mais notícias, né? Então, tem sempre que ter aquela cabeça de que o fluxo de notícias, na verdade, é muito do que puxa o hype. Ele não é análise, não é recomendação. Poucas empresas, comparativamente com o mercado de notícias, oferecem recomendações, né? Então, até você vai lá no YouTube, tem um monte de gente falando, um monte de gente legal, mas como é uma barreira de entrada muito baixa, tem muita desinformação ali também. Então, minha sugestão é mais assim, que você abra a cabeça para ouvir tudo que está rolando, abra a cabeça para entender os projetos, mas tente fazer um mínimo de diligência ali, assim, de entender quem é que está falando, se essa pessoa tem histórico, né? Assim, no nosso caso, a gente coloca o nosso na reta, sabe? A nossa remuneração ali como empresa depende dos nossos acertos. E a gente faz isso há 12 anos como empíricos, há um pouco mais de 4 aí em cripto, né? Então, assim, a gente tem ali um track record, né? Um histórico para comprovar o que a gente faz. Mas é isso, né? É ler, é se informar, é buscar informação de qualidade. Certo. As suas apostas para isso, você que estuda, né? Você não pensa no hype, se tá subindo ou não tá, indiferente. Quais são as apostas de quem estuda? Eu gosto do que eu falei, né? Assim, esses 3 setores, né? Então, acredito que DeFi, né? As finanças descentralizadas, é um segmento que ele tem muito paralelo com o mercado tradicional. Tem muita coisa legal para ser feita. Porque se você for pensar, a gente inovou em vários setores, no e-commerce, nas montadoras, em todas as tecnologias, mas a gente não inovou nos bancos, né? Eles são bem parecidos com o que eles eram 100 anos atrás. Então ali tem muita coisa para ser feita. Não escolha um projeto só, tanto que, por exemplo, uma das séries que a gente oferece lá na Empíricos, a gente tem acho que 13 ativos diferentes, porque cada um tem uma especificidade, cada um é um projeto com uma proposta diferente. NFTs, quando a gente está falando games, né? Pô, de repente perceberam que gosto de games como um todo, porque é uma forma muito simples e óbvia das pessoas entenderem o poder do blockchain. Que é tão simples quanto minha sobrinha de 7 anos joga lá Minecraft ou Roblox, ela sabe o que é aquilo, ela sabe que pode existir a moedinha dentro do jogo, e a hora que ela transporta isso para um jogo em blockchain, só que depois, obviamente ela não está preocupada em ganhar dinheiro, né, porque ela tem 7 anos, mas uma pessoa um pouco mais velha que fala, caramba, agora essa moedinha eu posso vender numa corretora e trocar por grana, pô, essa pessoa viu muito valor do engajamento que ela oferece para o jogo em troca de um benefício para ela. Então acho que ali tem muita coisa legal para ser explorada e os colecionáveis como um todo. E por último, essas plataformas de contratos inteligentes, que é o que vai proporcionar, vai dar os alicerces para todas essas aplicações crescerem, que no fundo a expressão que a gente usa que é a Web 3.0, né? A gente vive hoje na Web 2.0, a gente está dentro dela aqui transmitindo o podcast, que é um ambiente muito centralizado, né? O YouTube tem um dono, o Google tem um dono, o Facebook tem um dono, e a gente caminha dentro do ambiente de cripto como um todo para esse aspecto de não ser centralizado numa pessoa, numa empresa, né? Ser people powered, né? Assim, as pessoas têm, a comunidade tem o poder sobre as decisões, sobre o avanço das coisas. Então, eu aposto nesses segmentos. Claro, tem sempre o ativo queridinho, mas assim, por exemplo, eu estava no almoço agora há pouco falando sobre cripto. Cara, meu queridinho continua sendo o Ethereum. É o mais óbvio para falar, mas assim, para mim, em relação ao risco e retorno, é uma das melhores possíveis, dentro de cripto. Muito menos arriscado, com um potencial gigantesco de criar-se coisas novas ali de tudo isso que eu falei. Legal. Dessas 3 áreas que você comentou, qual das 3, ou tem uma quarta que tá surgindo, que é mais inovador? É difícil dizer isso porque é aquela coisa, você não escolhe filho, né? Preferido. Verdade. Porque a inovação, primeiro que eu acho que ela é subjetiva e ela é muito diferente de cada um desses segmentos. Mas eu acho muito as finanças descentralizadas um segmento muito inovador. Justamente porque você mexe completamente com a dinâmica da economia. Se você cria uma nova economia nesse ambiente digital, você recria a ideia de bancos centrais, você recria a ideia de emissão de dinheiro, e ali, no fundo, o que está rolando são muitos experimentos sociais e econômicos, que alguns com certeza vão explodir simplesmente porque eles não deram certo, mas igual qualquer invenção que você vai fazer, você tem que errar para conseguir acertar. Então acho que ali existe muita inovação rolando, porque tem muitas ideias doidas ali acontecendo para a gente achar a próxima grande coisa nesse mercado. Então o mercado DeFi mesmo é o
tende a causar um impacto maior, é algo que pode ser tido como mais inovador. Mas os outros... Eu gosto muito dele justamente Uhum. porque ele conecta o ethos, né, da cripto, que são as finanças, o mercado financeiro, Sim. com soluções. Então ali você vê realmente o valor sendo criado. Se a gente for olhar para outro mercado, por exemplo, da indústria automotiva, carros elétricos agora estão subindo, né, em procura, em produção, então está se falando muito nisso, mas há um tempo atrás sofreu uma baita de uma resistência por conta do mercado tradicional, né, as montadoras, indústria petrolífera eram contra e teve vários obstáculos para chegar no momento que a gente está hoje, que ainda precisa evoluir muito. Você acha que as criptos também têm, principalmente as DeFi, correm esse risco? Tem algum outro risco que está envolvido no mercado de cripto também? Com certeza, e acho que um dos maiores riscos é o regulatório, né? Porque no fundo é quem vai ditar as regras desse negócio. Mas eu olho isso como risco e como a salvação também. Porque é um risco, porque obviamente a gente não sabe, não tem todas as cartas na mesa ainda. A gente não tem todas as regras do jogo. Existem muitas zonas cinzentas dentro de cripto, que você pode e que você não pode fazer. Mas, querendo ou não, a regulação, e ela tende a caminhar para ser uma coisa mais pró-inovação, ela é o que abre portas para escalas muito maiores. Hoje, cripto ele é pequeno, como eu disse, justamente porque você só consegue chegar em usuários um pouco mais técnicos, né, ou um pouco mais engajados em desbravar a tecnologia. Para você chegar no mainstream, para você fazer o que o Nubank faz em termos de serviços financeiros, para chegar na porta de cada uma das pessoas, você precisa de uma regulação alicerçando e permitindo que você faça coisas no mercado tradicional, né? Então, eu acho que essa é uma das coisas, mas no fundo, existe um elemento ali que a gente sempre fala, que assim, cripto é inevitável, porque é igual você tentar pegar água, né? Vai escorrer pelas mãos. Então não adianta falar, porque eu vou proibir cripto em tal lugar. Tá bom, mas cripto não tem uma jurisdição só, ela não está num país. Então a inovação você não vai impedir. Você pode impedir um certo tipo de atividade ou outro, mas a tecnologia é muito mais abrangente do que só uma proposta ou outra. Entendi. Vai sofrer resistência, normal, já sofreu, né? Uhum. Ainda continua, mas a chance de dar certo não tem como frear, né? No fim Sim. das contas é isso. Não, eu posso frear igual na internet, né? Vou frear sites que vendem armas, mas eu não vou parar a internet. Uhum. Ela provou o seu valor. Que antes tinha muita resistência porque achavam que era só para coisas ilícitas. Sim. E pro investidor pessoa física hoje, as smart coins, que são essas dos contratos inteligentes que você comentou, elas são as novas queridinhas? É o que o pessoal tá olhando mais hoje ou não? Eu gosto muito, né? E eu sempre vou ficar voltando nesse dia, cara, não escolho muito o preferido porque é muito entrelaçado, né? Esse mercado ele tem esses nichos, mas as coisas são muito interdependentes. Então, as smart coins ou os tokens de smart contracts, eles são a infraestrutura que permite, por exemplo, que o DeFi aconteça. E aí também permite que os jogos em NFT aconteçam. Eu gosto muito porque eu entendo que infraestrutura é uma base e ela captura o valor de tudo que está construído em cima. Então, se um jogo legal surgir lá no ambiente de NFTs, ele também traz valor para o Ethereum ou para a Solana, né, para a rede onde ele tiver sido criado. Então, eu gosto muito. Não sei se, quer dizer, não acho que já chegou tão claramente ao público em geral que esse negócio é tão legal assim, mas é onde eu vejo muito valor. O que você enxerga como possibilidade ou pode ser feito para chegar no público em geral? Soluções com boa experiência de usuário. Que no fundo, esse negócio dos jogos que eu falei, né? É a hora que a pessoa vai pegar, e nunca tinha ouvido falar de blockchain ou de cripto, vai usar primeiro, não vai saber que está usando, e eventualmente fala, pô, legal, então isso que é blockchain. Porque a gente tentar inverter a ordem, falar assim, vou te dar uma aula sobre Bitcoin e você vai sair daqui gostando, de 100 pessoas, talvez 2 vão me dar atenção, que são as pessoas que talvez gostem mais do techniquez. Mas o público em geral tem que primeiro usar, tá nem aí o que é, e depois vai falar, pô, esse negócio é da hora. Então eu acredito muito que é a experiência de usuário. A hora que a gente conseguir promover experiências de usuário boas, e que as pessoas depois descubram, pô, é com cripto que eu faço isso, aí as pessoas vão atinar pro potencial. No fim das contas é o que acontece com a maioria das coisas, né? Você tem uma experiência, você conhece, aí depois você começa a aprofundar. Quando o Steve Jobs lançou o iPhone, ele poderia parecer esquisito. Agora dá na mão da pessoa, faz ela clicar na tela. A hora que ela vir que aquele negócio funciona, aí ela vai querer comprar um iPhone. Pois é verdade. Então, além, o Bitcoin é a maior, Ethereum é a segunda. Certo? Quais são as outras três
Posso pegar minha cola? Pode. Pode ser que tenha mudado. Vamos lá. Enquanto a gente está conversando aqui. Esse negócio muda a todo momento. Eu não faço questão de ficar guardando, mas BNB, que é um dos ativos grandes, né? Continua em terceiro lugar. Ele é o token, né? Então a moeda da Binance, que é a maior exchange, a maior corretora do mundo de cripto. Que basicamente você usa ele para acessar funcionalidades dentro da plataforma. Então, eu vou comprar uma moeda, eu vou pagar taxas eventualmente com o BNB para ter um desconto. Eu vou participar de algum programa de recompensas lá dentro. Eu vou receber BNB, eu vou usar BNB. Então é como se a Binance fosse uma grande quermesse e o BNB fosse a ficha para você acessar as barraquinhas. Né? Que analogia. Só que é uma bela de uma quermesse, né? O quarto ativo em valor de mercado, que eu não gosto, é o Tether. Você não gosta? Não gosto. Por quê? O Tether, a proposta dele é muito legal, né? E ele não está sozinho nessa proposta, que é de ser uma stablecoin. Então ele é uma moeda que ela tenta manter a paridade 1 para 1 com o dólar. Existem moedas paridade 1 para 1 com real, com euro e por aí vai, né? E é muito legal porque ele permite eu tirar essa volatilidade e falar para o pessoal, agora você tem uma moeda, uma cripto, que você pode usar para pagamentos. Você não tem que se preocupar em pagar e na hora que chegar para a pessoa já está valendo outro valor. Só que qual que é o problema? Como é que eu vou garantir essa paridade 1 para 1? Eu não tenho o benefício que os bancos centrais têm, que é só de imprimir e as pessoas continuarem acreditando que vale R$1 vale R$1. Então, se eu sou a empresa que emite essa moeda, eu preciso garantir que eu tenho a mesma quantidade em dólares numa conta bancária. Então, se eu tiver 1 milhão ou 1 bilhão de Tethers, eu tenho que ter 1 bilhão de dólares numa conta bancária. E existem muitas controvérsias em relação à instituição, à empresa, né, que mantém o Tether, em relação se existe mesmo todo esse valor, que deve ser agora uns 75 bilhões de dólares de valor de mercado, se tudo isso você tem em conta ou em outros ativos que possam sustentar esse lastro. Então existem algumas stablecoins menores, né, justamente porque aí elas conseguem provar, são auditadas, mostrando que existe uma emissão menor, mas muito mais controlada, para fazer essa dinâmica de moeda estável, tá? Então eu tenho cuidado com o Tether, acho que é um veículo super legal, fácil de usar, mas, por exemplo, eu não recomendo que as pessoas mantenham o capital investido ali parado em Tether, porque existe um risco, pode ainda ser remoto, mas existe um risco de uma hora essa casa cair e aí ele parar de valer $1 e ele deixa de ser stablecoin. Certo. Por não ser uma moeda, uma altcoin, né? Por ser estável, paridade no dólar, você encara que não é uma moeda promissora também? Porque ela não tem potencial de volatilidade, nem nada do tipo. Como investimento, não é promissor. Depende, na verdade. Como investimento para valorização, não é promissor, por definição. Como uso, super legal ter moedas pareadas com dólar, porque você consegue comprar e transferir muito mais facilmente, né? Mais fácil do que eu mandar uma remessa de dólar para um outro país é eu mandar uma stablecoin, obviamente fazendo todo o processo legal em que isso se encerra. Mas aí existem outros mecanismos dentro de finanças descentralizadas, né, como staking, que é uma das formas de você gerar renda passiva, que você pode fazer com stablecoins. Né? Então você pode gerar renda como se fosse um CDB, né, um título de renda fixa, usando sua moeda estável. Então ali é interessante você ter, mas não se você quiser a valorização do ativo. E faltou o quinto ativo, que é a Solana. Solana que muitos têm aí como um competidor do Ethereum, não julgo dessa maneira, mas é justamente, né, você tem o Ethereum como uma tecnologia, uma infraestrutura, ele tem o que a gente chama de um trilema do blockchain, que é ser escalável, ou seja, conseguir aumentar de volume, ter baixo custo e ser seguro. Geralmente você consegue só duas dessas coisas. Então o Ethereum hoje, extremamente seguro, muito bem desenvolvido, mas ele é relativamente caro para você fazer uma transação, justamente pela demanda que tem ali dentro, e ele não é tão escalável. Né? Ele processa, se não me engano, 60 transações por segundo. A título de comparação, a Visa processa 400 mil. Quando você vai para uma aplicação que precisa de muitas operações, muitas transações por segundo, o Ethereum não é a melhor solução. Criou-se várias soluções em cima do Ethereum, né? Acho que não vale a pena entrar em tantos detalhes, mas criaram-se também outros projetos paralelos a ele. A Solana é um deles que tenta resolver esses dois pontos, de ser mais barato, então as transações custam centavos, e você processa 45 mil transações por segundo. Ainda não é a Visa, mas já é ordens de magnitude maior e permite que, no caso de jogos, por exemplo, você tenha uma experiência muito mais fluida, mais barata. Entendi. Então,
Solana é o quinto maior, mas que ela chegou para resolver um problema do Ethereum, para complementar. Interessante. Agora, como está muito em alta, a gente olha para o mercado, tem muita expectativa, é um mercado maravilhoso, um baita de um potencial, mas tem o lado não tão positivo, que são as pegadinhas, as armadilhas. Então, o que a pessoa que está ouvindo a gente agora, está acompanhando o podcast, tem que se preocupar ou tem que olhar para não cair nessa armadilha, para evitar essa pegadinha do malandro? Primeira coisa é se informar, né? Então, você ouviu alguém falar sobre um projeto novo, uma moeda nova, joga esse nome no Google, vê o que estão falando sobre ela, né? Talvez, pode ser a pegadinha que todo mundo está falando bem, pode, mas não é só aí que você vai parar. Mas primeiro vê se tem gente séria falando sobre isso, né? Vê se você consegue encontrar problemas, né? Teve um lá que tinha um monte de gente nas redes sociais falando, falei, deixa eu ver o que era isso. Meu antivírus já pipocou lá, falou, isso aqui é um scam, né? É um golpe, que já foi provado, né, sei lá, qualquer métrica deles, mas eles já sabem que aquilo é um golpe. Então, beleza, já tem uma forma de saber que esse negócio não vale a pena. Segunda coisa, retornos garantidos, né, fuja disso. Existem formas de você ter retornos garantidos em janelas curtíssimas de tempo, em casos específicos, mas se alguém chega e fala assim, olha, eu vou te dar garantido 40% ao mês enquanto você estiver aqui. Cara, isso não existe. Muito possivelmente isso é golpe ou pirâmide. Então, você tem que ficar muito atento também para não cair nas promessas mirabolantes, né? Mesmo quando a gente fala de cripto lá na Empíricos, a gente sempre fala de potenciais de retorno muito absurdos, porque de fato acontece. Só que a gente sempre tenta trazer claramente para a pessoa que, cara, isso aqui é um potencial de longo prazo, isso aqui é de um projeto que a gente está estudando, que a gente paga um monte de gente aqui para ficar em cima dessas coisas, porque a gente quer fazer esse trabalho para você. Então, assim, é olhar o que tem por trás desse negócio e, na dúvida, bota pouco dinheiro. Se você acabar caindo num golpe, você vai cair com R$100, né? Assim, dói, mas não acaba com a sua vida. Então, é tentar ir aos poucos, não ir com muita sede ao pote e não achar que a solução maravilhosa que ninguém pensou no mundo agora existe, só você tá sabendo dela. Além desse que você comentou do vírus que pipocou na sua tela, teve algum outro caso emblemático? Que aí não era um vírus, mas era um projeto que não fazia sentido nenhum, todo mundo comentou e foi para o espaço. Então, aí a gente entra numa zona cinzenta, porque você entra um pouco no próprio dilema da inovação, né? Para você inovar, você tem que testar coisas que podem não dar certo. E existem muitos casos de projetos legítimos que bancou-se uma ideia e ela simplesmente não foi para frente. Que é diferente de uma OGX da vida, né? Assim, você prometer e você nunca entregar. Então existem projetos que, de duas formas, né? Ou que eles prometem muitas coisas e não entregam. Aí pode ser simplesmente a pessoa tá fora de si achando que dá para fazer e não dá. Pode ser, de fato, um golpe. Tipo, cara, eu tô prometendo coisas que são impossíveis de entregar, eu já sei disso, né? Porque acho que existem as duas coisas, né? A pessoa, às vezes, tá viajando achando que dá e, cara, se enganou e pode ser que é premeditado. E tem, simplesmente, ali, projetos que são alicerçados em coisas que não fazem tanto sentido, né? As tal das meme coins, acho super legal o fato de uma comunidade conseguir puxar esse negócio para cima, como é o caso da Dogecoin, que o próprio Elon Musk fica falando, mas é uma piada no sentido literal da palavra, não estou julgando, assim, é uma piadinha, um meme que está alicerçando todo esse projeto. Não vejo sentido isso valer dezenas de bilhões de dólares. Super legal, a gente pode brincar aqui, mas não investiria nisso. Vai subir? Pode subir, prefiro não ficar dentro desse negócio. Entendi. Então é mais tomar cuidado com o projeto mesmo, se soar o alarme de golpe, corre, mas o projeto é bom ter atenção no que é, para não entrar e realmente ele não se comprovar. Exatamente. Ótimo. As tendências para 2022 desse mercado, quais são? Uma das tendências, que aí não é da evolução do mercado, mas que deve se esperar, é avanço da regulação. Então, isso não é novo, né? Assim, já vem se falando muito sobre isso há muito tempo, porque aqui no Brasil a CVM trabalha próximo para entender o que precisa ser feito, o que precisa ser regulamentado, a SEC lá fora, que é a CVM americana, todos os órgãos reguladores no mundo estão olhando para isso e falando, cara, para cada um desses casos de uso, o que eu faço? Então o tipo de coisa que eu falei, no curto prazo, acho que dá uma chacoalhada, porque as pessoas ficam eventualmente com medo, será que vai deixar de existir uma parte ou outra do ambiente? Mas é um negócio bom a longo prazo. Dentro de regulação ainda,
existe um acontecimento que é bastante aguardado no mercado de cripto, que é o lançamento de instrumentos de investimento do mercado tradicional. Já existem alguns. Um deles é o ETF, só que lá nos Estados Unidos ainda existe só o ETF baseado em futuros de Bitcoin, né? E qual que é a importância disso? Quando você cria um ETF que é baseado na compra direta de cripto, você tem mais apetite para comprar de fato as moedas e não só comprar instrumentos que investem em cripto. E esse é um dos drivers ali, dos gatilhos que pode ajudar a trazer mais pessoas e que vai ajudar a valorizar o mercado. Então, assim, é um tema que está no radar, já desde 2000 e bolinha ali fala sobre ter um ETF, vai demorar, né? Assim, é um processo, mas pode ser que a gente tenha alguma surpresa no ano que vem. E fora isso, assim, eu acredito muito que, além do DeFi que eu já falei, o mercado de games ele vai abrir muitos horizontes ainda, porque esse ano foi um ano que as pessoas descobriram os games em blockchain, né? Já existia, mas sim que ficou muito mais popular. E agora o próprio mercado tradicional de jogos também está olhando e falando, pô, sabe esse negócio de play to earn que criaram em cripto, que é você joga e ganha dinheiro? Eu quero trazer para o mundo tradicional. Particularmente não acho que vai dar certo no mundo tradicional, por N outras razões, mas eu acho que isso vai legitimar a criação de jogos legais que usam a tecnologia de blockchain para recompensar usuários e dar o poder sobre as decisões. Então é uma das tendências que eu ficaria de olho para o ano que vem. Certo, e aí a gente já vai cair num ponto, falar de um tema que está também alto, que é o multiverso. Né? O que você tem a dizer sobre o multiverso, previsões ou opiniões, né? Recentemente o Facebook mudou seu nome para Meta, né, para alusão ao metaverso. E esse é um tema que, para mim, é maravilhoso que o Facebook esteja puxando, porque ele só ajuda a legitimar tudo que acontece em cripto, né? Que, no fundo, já faz um bom tempo que a gente se relaciona numa segunda vida no ambiente digital, né? Muitas pessoas são A no offline e B no online. Isso não é um negócio absurdo ou estranho, já acontece, né? Só que a criação do metaverso ou dos multiversos é justamente eu criar ambientes virtuais onde eu possa me relacionar. Seja eu, pessoa, o avatarzinho ali, que é o caso do Zuckerberg lá, criei meu avatar dentro do Meta do Facebook e estou aqui interagindo com as pessoas, posso ter eventos rolando lá dentro, posso comprar mercadorias. Pode ser o ambiente dos jogos, né? Onde eu tenho ali todo um ambiente, né? Um ecossistema de territórios e personagens que vão usufruindo daquela dinâmica para poder fazer alguma coisa. Tem muitas definições do metaverso, né? Mas uma delas é ali que você tem um ambiente digital, virtual, de propriedade em que as pessoas obedecem a uma verdade central, né? Então, assim, dentro desse mundo paralelo que é o metaverso, eu tenho a minha identidade, eu tenho as minhas propriedades, porque eu comprei aquela roupa, eu comprei aquela casa, aquele carro, é tipo um The Sims on steroids, é o The Sims 2.0. Então é um tema que é muito difícil ainda de assimilar, mas na verdade é uma materialização de tudo que a gente já vem fazendo em redes sociais, né? Só que com o ambiente agora de cripto. Me corrigindo aqui, eu falei multiverso, é metaverso. Não, mas é que o multiverso é uma das Entra definições também. dentro de metaverso. Né? É uma escala menor dentro do metaverso, então faz sentido também. Legal. Bom, então tá encaixado, né? Tá dentro. Agora, um ponto que quem não investe em cripto, e até às vezes tem aversão mesmo, é contra porque não conhece, não estuda, ou porque é muita novidade, a pessoa não vai parar para entender tudo que a gente está falando aqui, por exemplo. Existe o risco de a criptomoeda acabar? A minha resposta, minha opinião é que não. É igual eu te perguntar, existe o risco da internet acabar? Não, hoje não. Não tem como, Não mas tem como pensar. O podcast pode acabar, o site pode acabar, talvez até o YouTube acabe. Bem mais difícil de imaginar que o YouTube vai acabar, mas a internet não vai acabar. Ela talvez se transforme em outra coisa. Mas assim, só se todos os países do mundo resolverem que a internet é ruim e resolverem desligar ao mesmo tempo. É a mesma coisa com cripto, né? É uma infraestrutura, é uma tecnologia que não tem dono, não tem jurisdição, e ela dá o alicerce para muitos projetos acontecerem. Alguns projetos com certeza vão acabar, muitos deles não fazem sentido. Mas a estrutura, ela não tem como acabar, a menos que uma decisão global opte por matar esse negócio como um todo. Eu acho que isso está fora de cogitação, né? E essa questão do acabar ou não, muitas vezes as pessoas pensam porque associam a algo ruim. Mas porque vai acabar porque é dinheiro de tráfico. Mas não é, sabe? Assim, a parte do dinheiro de tráfico a gente vai acabar. Ou talvez não acabe, mas seja um baita de um nicho, é o nicho do nicho, sabe?
Existem outras coisas muito legais que estão construindo. Então não vejo que esse negócio vai acabar, ele vai só se modificando ao longo do tempo. E onde que o investidor ele deve buscar as informações para ele não pensar que vai acabar, para ele não tomar essa decisão, se equivocar desse jeito? Cara, é de novo assim, uma questão de leitura. Se quiser ler o meu livro ali, né, nosso livro, né, que foi publicado já 3 anos atrás, tá antiguinho, mas a ideia continua sempre a mesma, né, até acho legal ler, porque a essência tá aí, sabe? É daí que surgiram as coisas. Cara, vai ler a Empíricos, vai ler site de notícias, vai entender o que tá acontecendo. É igual, acho que hoje até, assim, nem todo mundo entende o conceito de cloud, mas todo mundo usa. Todo mundo tem um Google Drive, um Dropbox, um iCloud. E as pessoas, elas gradativamente vão entender também que blockchain faz parte da vida delas. Não faz parte da vida de todo mundo ainda. Não tem muitas aplicações que as pessoas do dia a dia estão usando. Mas vai passar a ter. E elas vão entender que esse negócio não vai acabar. Então, acho que assim, ler sobre o assunto, se informar, mas entender que, gente, está falando de tecnologia. Antes das coisas ruins do mercado financeiro, disso, daquilo. É uma tecnologia. Não tem porquê. É só você traçar qualquer outro paralelo na história de coisas que promoveram mudança para melhor em qualquer área, que você vai ver que não tem porquê esse negócio voltar lá para trás. Pois é, celular, né? É um exemplo. Fala, quem hoje vive sem celular? Vai acabar o celular? Só se achar uma coisa melhor. Mas eu sempre acho que esse negócio se transforma, ele não acaba para outra entrar. E o que a gente pode falar do dinheiro, né? Vai acabar o dinheiro? Talvez a criptomoeda seja a transformação dele. Ela vai ser dinheiro também, vai ser de uma outra forma. A gente usa cheque ainda hoje? Algumas pessoas usam, em alguns casos específicos. Vai acabar? Virou outra coisa, né? As TEDs viraram Pix. Ela se transforma. Pois é, mas como o livro aqui fala, criptomoedas melhor que dinheiro, né? Eu acho. Para a gente poder finalizar, Vinícius, eu queria que você passasse, uma dica para quem vai começar a entrar nesse mercado de cripto, quem está na dúvida, o que essa pessoa pode fazer para poder começar a investir e participar de tudo que a gente está conversando aqui. Legal. Ontem eu escrevo uma newsletter que eu publico toda quarta-feira. Eu dei 5 dicas lá pro mercado. Eu não vou lembrar de todas, mas vou resgatar algumas. Boa. Primeiro não vá com muita sede ao pote, né? Então, assim, super legal o cripto, dá pra ganhar dinheiro pra caramba, mas é justamente porque esse negócio pode subir tanto que você não precisa colocar tanto dinheiro. Você não precisa colocar a grana da sua vida para esse negócio se valorizar. Você pode começar com pouco e pode fazer aportes pequenos gradativamente. Então, isso vai te ajudar a passo entender sobre o mercado, pouco a pouco ir diluindo esse preço, né, para ter um preço médio mais estável. Então, essa é a primeira dica, né? Vai aos poucos. Segunda, não vai querer ir na melhor moeda do mundo e só nela, sabe? Sempre vai existir uma boa opção, uma coisa muito legal. A gente fala bastante sobre isso, mas a gente sempre reforça para as pessoas. Compra um pouco de Bitcoin, compra um pouco de Ethereum, tem o básico desse negócio, porque mesmo isso, que já é o mais mainstream no mercado, ainda pode se valorizar pra caramba. E, assim, faça as coisas com segurança, né? Tem um aspecto em cripto que é você ser o próprio banco, você é o próprio dono do seu dinheiro. Não está numa conta corrente que um banco tem a propriedade. Se ele quiser, de alguma maneira, roubar isso de você, não vai, mas se ele quisesse, ele poderia. Aqui você é seu próprio dono. Isso grandes... como que é a frase do Homem-Aranha? Traz grandes responsabilidades. Assim, você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro, mas você tem que ter um pouco de cuidado justamente porque você pode fazer literalmente o que você quiser. Então, assim, faça com calma, vá aprendendo como transferir dinheiro de um lado para o outro, de cripto, para você poder fazer tudo com segurança. Não tenha pressa. Acho que esse é o principal, né? Vai entender e vai ler que você vai curtir, sabe? Se você nunca ouviu falar sobre ações, você começa a ler sobre bolsa de valores, você vai achar legal. Então faz isso sobre cripto também. Vai dar uma lida, vai aprender sobre o mercado. Ótimo. E tem a questão que você falou da responsabilidade, que fica muito mais na sua mão, que se você perder as chaves, acabou. Inclusive tem vários casos de pessoas que perderam e, infelizmente... É como se você tivesse um cofre onde você pode armazenar suas criptomoedas, você tem a chave dele. Você não pode dar essa chave para ninguém, muito menos pensar em perder ela. Mas a chave está na sua mão. Então, assim, guarde com carinho no lugar apropriado.
Muito bom, muito bom. Vinícius, queria agradecer a participação. Eu que Tá? agradeço. A gente bateu um papo muito bom, muito aberto aqui sobre criptomoedas e queria que você deixasse redes sociais, canais de acesso para o pessoal te achar o conteúdo que você promove também. Claro, eu sou uma pessoa que não fica muito nas redes sociais, mas a gente acabou de lançar um Instagram na Empíricos, que é o Empíricos Cripto, cripto com I. Tá? Você pode acessar lá, a gente sempre vai publicar conteúdo de cripto de todos os analistas, né, de todos os especialistas lá da Empíricos. Convido muitas pessoas a acessarem os canais da Empíricos e entenderem um pouco mais sobre cripto no geral, ou sobre outros ativos se quiserem também. Eu faço toda semana o podcast Tela Azul com o Richard Camargo, que é um analista de tech, então a gente mistura tecnologia do mundo tradicional com investimentos, com cripto, então também a gente sempre fala bastante coisa lá. E, cara, assim, tem muito conteúdo bacana, vai lá conhecer, segue a gente que vai ser sucesso. Muito bom, muito bom. Obrigado mais uma vez. Obrigadão. Pela entrevista, obrigado pelo livro também, com certeza eu vou ler, eu gosto do tema, é bom. E espero a gente conversar mais pra frente aí, porque esse mercado tem muito pra render, certeza. Boa, é isso aí. Bom, show de bola. E você que está acompanhando a gente já há alguns episódios aqui, se você não viu todos, vai lá no canal, dá uma olhada que eu já trouxe bastante gente aqui, muita gente boa do mercado para falar sobre esse tema, que vai te ajudar a tomar boas decisões. Tá? Não só cripto, que é muito bom, mas vários outros temas também que a gente já conversou com outros especialistas. Fechado? Não esquece de ver a gente também, seguir lá no Instagram, @MoneyPlay_podcast, meu pessoal, @Fabrício_Duarte, fica o lembrete. Se inscreve, curte, compartilha e eu te vejo no próximo Money Play. Tchau!